A Estratégia da Genialidade, do Robert Dilts. Esse livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o primeiro de uma série de 3 volumes, tá? Neste livro aqui, o Robert Dilts ele vai trabalhar com um dos conceitos básicos da programação neurolinguística, que é a ideia de modelagem. Neste caso, eles vão mostrar como eles modelaram o pensamento do Aristóteles, do Sherlock Holmes, do Walt Disney e do Mozart. Então ele apresenta um pouco da técnica de modelagem, mostra como eles fizeram isso para todos esses autores e mostra o resultado disso daí, que são várias técnicas, conceitos e, vamos dizer assim, modelos para você usar na tua prática diária, seja dentro da clínica, seja no teu trabalho, seja até na tua vida pessoal. Então, nesse sentido, esse livro é bem interessante, porque ele não é focado em algo, ele traz uma estrutura que você pode aplicar a várias coisas. Eles até dão alguns exemplos de como que eles aplicam a modelagem que eles fizeram desses autores em alguns temas específicos, porém, ela é um exemplo. Você pode usar o que eles trazem aqui de várias maneiras. Como o livro é amplo e de cada autor eles tiram muitas coisas, eu vou trazer um pouquinho para vocês terem uma ideia assim, mais geral sobre o que fala o livro. Tá? Então, vamos começar aqui na página 22, falando sobre o que ele coloca de modelagem. Modelagem é o processo que parte de um evento ou série de eventos complexos, os divide em pequenos segmentos, segmentos pequenos o suficiente para que possam ser repetidos. O campo da programação neurolinguística desenvolveu-se a partir da modelagem de técnicas mentais. O processo de modelagem da PNL inclui o exame de como o cérebro opera a partir da análise de padrões linguísticos e da comunicação não verbal. O resultado dessa análise é incluído em estratégias ou programas divididos por etapas que podem ser usados para transferir a técnica para outras pessoas e áreas de conteúdo. Então, o que significa isso daqui? A ideia é você observar o comportamento de uma pessoa, fazer perguntas, fazer registros gravados, analisar o conteúdo dessa pessoa, os resultados, a maneira pela qual ele lida com os resultados, enfim, uma série de fatores, e disso começar a extrair padrões de comportamento para com que você consiga, então, criar um modelo de como essa pessoa faz o que faz e poder replicar, né? Tecnicamente falando, é o que toda criança faz, né? Bate o olho no pai, na mãe, no coleguinha, na professora, fica olhando como é que aquela pessoa faz aquilo e tenta imitar. Qual que é a diferença da técnica da modelagem? É que ela faz isso com técnica, né? Ela faz isso a partir de premissas, vamos dizer assim, que são do que é mais útil, do que é mais importante de observar e do que não é tão importante assim de ser observado, de como avaliar a eficácia daquilo que você modelou ou não, e por aí vai. Aqui ele fala um pouco dos níveis de modelagem, que eu acho uma questão bem interessante, onde eles começam trabalhando desde questões ambientais, ou seja, aonde e quando acontecem os comportamentos, que é o segundo nível de análise, as ações, que passa para o terceiro nível de análise, que é como a pessoa faz aquilo que faz dentro daquele ambiente. A questão das crenças e dos valores, ou seja, por que a pessoa faz aquilo que faz daquele jeito, naquele ambiente, tal. E aí questões como identidade ou missão. Então, quem sou eu, né? A partir daquelas crenças que eu tenho, a partir daqueles comportamentos, aqueles recursos que eu tenho. Então, esse é um nível que a gente chama de ascendente, né? Mas ele também pode ser feito numa análise de um nível descendente, ou seja, eu posso analisar o comportamento de uma pessoa e subir para tentar entender um pouco mais sobre a identidade dela, e posso fazer o contrário, pegar a partir da identidade dela e descer até o nível de comportamentos. Tá? Aqui eles colocam alguns outros níveis, né? Um nível espiritual, questão de família, profissão, comunidade, planeta, universo, etc. Não vou me deter muito nisso daqui não. Tá? Aí eles falam sobre as estratégias. A estratégia é uma área particular da modelagem na qual a pessoa procura especificamente o mapa mental utilizado pelo indivíduo modelado a fim de orquestrar ou organizar suas atividades para atingir um resultado positivo. Né? Então, quando a gente está falando em estratégias, a gente está falando de como que a pessoa faz aquilo que ela faz. Qual é a maneira pela qual ela atua. E isso é importante colocar assim, a estratégia ela pode ser uma coisa de curto prazo ou às vezes ela pode ser uma coisa de longuíssimo prazo.
e ainda assim uma estratégia. Ela pode ser algo relativamente simples, ou ela pode ser algo extremamente complexo, envolvendo muitas cadeias de comportamento, e não apenas meia dúzia de comportamentos simples. Tá? Ela pode envolver questões de valores pessoais, ela pode envolver questões de identidade. Né? Então, quando a gente está falando de modelagem, a gente tem que pensar na modelagem dessa maneira mais ampla. Tá? Muito bem. Aqui, falando sobre o Aristóteles, né? Eles colocam, segundo Aristóteles, a descoberta desses elementos e princípios básicos torna-se conhecida por meio da análise das nossas percepções. Na linguagem da PNL, o processo descrito por Aristóteles é o da segmentação. Parece que a estratégia de Aristóteles para chegar aos princípios fundamentais é passar do geral para o particular, começando com os maiores segmentos disponíveis à percepção sensorial, para depois iniciar um processo analítico que segmente essa experiência até os seus elementos mais simples e básicos, sem conteúdo. Aí o Aristóteles, fala: as perguntas que fazemos não são tão numerosas quanto o tipo de coisas que conhecemos. Na verdade, tratam-se de 4. Se a interligação de um atributo a um objeto é um fato, qual é a razão dessa interligação, se o objeto existe e qual é a natureza desse objeto. Com base nesta ideia, eles criam o que eles chamam de modelo TOTS. Né? Teste, operação, teste e saída. Esse modelo consiste numa maneira de fazer avaliações a respeito de uma série de coisas. Então, o que o TOTS faz? Ele primeiro, você cria uma imagem de um futuro, e você deixa essa imagem fixada, de um objetivo, de uma meta, de um resultado, e pensa nos indícios que poderiam te dizer que esta meta foi atingida. Então, quando a gente começa a fazer as coisas, a gente cai para a flexibilidade dos meios para atingir os objetivos e retesta isso no sentido de ver se esses indícios que a gente pensou que nos levariam até o nosso futuro desejado realmente nos levam. E aí, se isso realmente nos leva, a gente atinge o método. Então, quando o Aristóteles fala aquelas 4 perguntas, a ideia dele é fazer uma análise para verificar se aquilo que a gente afirma é de fato algo que pode ser afirmado ou não. E se não é, como fazer para buscar aquilo que a gente está afirmando de uma maneira mais verossímil. Né? Então, isso daqui é uma coisa que eu trabalho o tempo todo em terapia. Eu resolvi trazer essa abordagem do Aristóteles, porque assim, muitas vezes nós temos premissas a respeito de nós, das pessoas e do mundo, que elas não são verdadeiras. Ou que elas são evidências, mas nem sempre. Ou seja, às vezes aquilo é verdade, mas aquilo não é a única verdade e não é verdade sempre. Né? Então, quando a gente opera desta maneira, verificando se aquilo que a gente acredita realmente nos traz aquilo que a gente quer, a gente pode entender a nossa premissa da verdade como algo realmente verdadeiro ou não. Então, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, porque eu tenho que descobrir aquilo que eu amo, para daí eu dar certo na vida. E às vezes isso não é verdade. Tem um monte de gente que, entre aspas, deu certo na vida e não descobriu, foi descobrir mais tarde. Ou, a partir do momento que se lançou na vida que descobriu aquilo. Né? Então, esse modelo do Aristóteles, ele é interessante, mas ele também é um tanto quanto, como é que posso dizer, cruel, no sentido de que ele é preto no branco, né? Então, assim, aquilo realmente traz o resultado, que é a primeira pergunta dele, eu vou repetir aqui, né? Se a interligação de um atributo a um objeto é um fato, ou seja, aquilo que eu digo que é verdade a respeito de algo, se isso realmente é. E aí ele continua. E como que isso se demonstra? Em terapia cognitivo-comportamental, a pessoa sempre fala assim, né? Qual é a evidência que você tem de determinado pensamento ou crença? E a maior parte das vezes a gente bate bola e não tem a mínima ideia, porque é simplesmente uma ideia na cabeça da gente. Essa ideia que eu trouxe para vocês no comecinho do livro.
Então, assim, eu recomendo que vocês leiam, porque tem muita coisa bacana e interessante nele, né? Muitas estratégias da genialidade. São 3 livros, né? Os outros tratam de vários de outros autores, né? Tem um que fala sobre o Einstein, por exemplo, e são livros bem interessantes. Tem um outro que fala sobre Freud, que acho que é o volume 2. Vale muito a pena ler esse livro aqui, tá, gente? Então fica aí novamente a dica, A Estratégia da Genialidade, do Robert Dilts.